E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Davi, e na aula de hoje a gente vai resolver vários exercícios sobre fonologia e a teoria que for necessária para resolver esses exercícios eu vou passando para vocês conforme a gente for precisando dela, beleza? Então vamos lá. Primeiro exercício diz: assinale a palavra com o maior número de fonemas. O que são fonemas? Fonemas são aqueles pequenos sons que formam as palavras que a gente pronuncia. Então, se eu digo tia, tia tem 3 fonemas, porque eu tenho som de T, o som de I e som de A. Beleza. Quando a gente está falando de sons que a gente produz, a gente tem que ficar atento, e principalmente nesse tipo de exercício, ficar atento aos dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos. Por quê? Os dígrafos acontecem quando a gente tem duas letras representando um único som. Eles são divididos em dígrafos consonantais, e eu decorei da seguinte forma, aconselho você a decorar assim também: CHLHNH, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, QU e GU. Lembrando que os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e XC se separam durante a separação silábica, e a gente tem também os dígrafos vocálicos. Esses são bem tranquilos, porque são as combinações das vogais A, E e ou U com as letras M e N. E nesse caso, as letras M e N não são consoantes, elas só indicam que a vogal anterior é nasal. E vamos à análise então da palavra flexão. Flexão, a gente tem 6 letras, e o destaque aqui é para a letra X, porque a letra X tem som de KS, flexão. O FL a gente pronuncia o som do F e a gente pronuncia o som do L. O som do E. Agora, quando chega na letra X, a gente pronuncia dois sons diferentes, o KS, flexão. Então, isso é chamado de dífono, uma letra com dois sons. Lembra que a gente viu dígrafos, que são duas letras com um único som, e tem o dífono, que é uma letra com dois sons. É o contrário. Então, nesse caso, a gente tem mais fonemas, 7, do que letras, 6. Provavelmente esse vai ser o nosso gabarito, mas vamos verificar por que que não pode ser as demais alternativas. A gente aprende muito fazendo esse tipo de análise, então sempre analise tudo. Na palavra leite, a gente tem 5 letras, e nesse caso, cada letra corresponde a um som, então a gente tem 5 fonemas. Na palavra queria, a gente tem 6 letras e a gente tem 5 fonemas. Porque a gente tem o dígrafo QU. O dígrafo QU tem som de K. Então a gente tem menos fonemas, a gente tem 5, do que letras. A gente tem 6. No caso da palavra corrida, a gente tem o dígrafo RR. Essas duas letras representam um único som, então a gente tem 7 letras e 6 fonemas. Assim como na palavra passo. Olha o dígrafo SS aí. Então a gente tem 5 letras e 4 fonemas. Agora vamos para a questão número 2. Assinale a palavra que não possui dígrafo. A gente tem aqui filho, chave, escada, descer, queijo. E vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber quais são, certo? A gente tem os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. CH, LH, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, QU e GU. Lembrando que os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XC se separam durante a separação silábica, e a gente tem os dígrafos vocálicos, que são formados pela combinação entre as vogais A, E, I ou U com as letras M e N, representam um único som, ok? A vogal, nesse caso, ela é nasalizada, e a letra M ou a letra N indica essa nasalização, elas não representam consoantes, tranquilo? E aí a gente tem em filho o dígrafo LH, e a gente tem em chave o dígrafo CH. Em escada, a gente não tem dígrafo. Esse SC que você está vendo aí, eles são pronunciados separadamente. Você diz escada. Então, você ouve o som do S e ouve o som do C. A gente tem 6 fonemas e 6 letras. O grupo SC aqui é o encontro consonantal, não um dígrafo. E você pode identificar pelo som, notando que dois sons são pronunciados, ou pela regrinha, tá? Tem uma regrinha para esse caso aqui. SC mais E ou I é dígrafo, assume o valor fonético de S. Então, se for E ou I na frente do SC, é um dígrafo. E se for uma outra vogal, só sobrou o A, o O ou o U, ou se for alguma consoante, R ou L, ele vai ser um encontro consonantal, como acontece em
Escada, escada a gente tem a vogal A, depois do SC, então é um encontro consonantal. Frasco, a gente tem O, depois do SC, então é um encontro consonantal. Agora, descer, piscina, a gente tem E e tem I, depois do SC. Isso já é um dígrafo, tranquilo? E por último, na letra D, a gente tem o E depois do SC. E o que que a regrinha diz pra gente? É dígrafo. Ou basta você ver pelo som também, você diz descer. Então, você tem ali um dígrafo, 5 fonemas. Na letra E a gente tem queijo, e queijo tem o dígrafo QU. Então a gente tem um som de K, queijo. Então, não é pronunciado. Ou seja, nossa alternativa mesmo é a letra C, escada. A única alternativa que não possui dígrafo. Agora o exercício número 3. Aponte o vocábulo com encontro consonantal. E aí a gente já sabe, né, a diferença entre encontro consonantal e dígrafo pelos exercícios anteriores, mas se você ainda está em dúvida, o encontro consonantal ocorre quando a gente tem um encontro de duas consoantes, você escuta o som das duas, como por exemplo, braço, você escuta o som do B e do R, plano, você escuta o som do P e do L, ritmo, você escuta o som do T e do M. Então, isso é o encontro consonantal. E o dígrafo? O dígrafo é quando você tem duas letras juntas que formam apenas um som, como em chuva, carro, onda. Percebe que em onda, o ON, ele é um dígrafo vocálico. Você pronuncia com som nasalizado. Esse N indica que o O é nasalizado, beleza? Então, a gente tem os dígrafos consonantais, os dígrafos vocálicos, eu já mostrei para vocês quais são, e excesso, a gente tem dois dígrafos, a gente tem o XC e a gente tem o SS. Você lê essa palavra como excesso, então o XC tem som de S, o SS tem som de S, e tá de boa. Agora, mãezinha, a gente tem o dígrafo NH. O dígrafo NH representa um único som, tá? Então também não é a nossa alternativa. Na letra C a gente tem digno. Digno temos o encontro consonantal. Ó, mais um extrazinho para vocês aqui. Se você não tiver comprado o nosso curso lá do site, digno tem um encontro consonantal imperfeito, porque o GN, que é o nosso encontro consonantal, ele é separado, tá? O G fica numa sílaba e o N fica em outra sílaba. Então, enquanto consonantal imperfeito. Ele seria perfeito se tivessem os dois na mesma sílaba. E lá no curso a gente dá mais dicas de como você pode identificar outros tipos de encontro consonantal, beleza? Para nunca mais errar uma questão. Então, nesse caso, a gente tem a alternativa C como correta, mas vamos verificar por que não pode ser as demais alternativas. Em manto, a gente tem o dígrafo vocálico AN. AN, o A que é nasalizado, manto, tá? E chuveiro. Chuveiro a gente tem o dígrafo consonantal CH. CH tem som de X, chuveiro, beleza? E o veiro ali? Veiro ali a gente tem um ditongo, mas não vamos ficar falando muito de ditongo, a gente tem que identificar o encontro consonantal, porque se eu for explicar todo o exercício, né, as aulas ficam muito longas e aí eu não aguento editar. Tem uns 3 empregos. Então, apoie o canal aí para que a gente possa se dedicar mais e mais aos vídeos. A questão número 4 agora diz: qual palavra possui dois dígrafos? A gente tem fechar, sombra, ninharia, correndo e pêssego. Então vamos lá. Já expliquei para vocês a diferença entre dígrafo e encontro consonantal. A gente tem dígrafo consonantal, dígrafo vocálico, certo? Tem essas duas divisões. E na letra A, a gente tem um dígrafo consonantal, CH. Dígrafo vocálico são apenas aqueles que têm vogais, tá? E por que que é um dígrafo? Porque tem som de X, fechar, tranquilo? Duas letras, um único som, dígrafo. Em sombra, a gente tem o dígrafo OM, mas tem só isso. O BR é um encontro consonantal. As duas consoantes estão juntas, então é um encontro consonantal perfeito. A gente escuta o som do B e o som do R. Agora, ninharia. Ninharia tem quantos dígrafos? O NH. E correndo. Correndo, a gente tem o dígrafo RR, que na separação silábica ele é separado, e a gente tem o EN. EN nasalizando o E, correndo. Percebe que o som sai pelo nariz. Então, essa vai ser a nossa alternativa, o nosso gabarito, mas vamos verificar por que que não pode ser a letra E. Letra E a gente tem pêssego. Pêssego tem só um dígrafo.
o dígrafo SS. Bora para o próximo exercício, número 5. Indique a palavra com sinal de nasalização. Quanto, hoje, folgado, joia e noiva. O que é nasalização? É quando a gente usa o tio, por exemplo, mãe, pão. Percebe como é que o som ele sai pelo nariz? Observa a forma como a gente emite esse som para você poder identificar nas outras palavras, porque nem sempre vai vir com o tio, para você poder, enfim, acertar o exercício. Então, é isso. Som nasal é aquele que sai pelo nariz. Ele pode ser representado de duas formas na língua portuguesa: pelo tio ou pelas letras M e N no final da sílaba. Então, elas não vão funcionar, essas letras M e N não vão funcionar como consoantes normais, elas funcionam como um sinal para tornar a vogal anterior nasal. Então, a gente tem canto, é um A nasalizado. Tempo é um E nasalizado. Por isso, são considerados dígrafos vocálicos, representam um único som nasalizado. Então, beleza. Na palavra quanto, observa, o A é nasalizado, então a gente tem um AN, que é um dígrafo vocálico. Beleza, já achamos aqui o nosso gabarito. Mas e aí se você observar nas demais alternativas? Na letra B, a gente tem hoje. Hoje é completamente oral, não tem nasalização nenhuma aí. Observa a diferença quando você diz hoje, você diz mãe. Mãe, o som sai pelo nariz. Hoje, né, tem nada disso, são duas vogais aí. Na palavra folgado, a gente não tem nasalização nenhuma também. Joia possui um ditongo, tá? Já fica a dica aí pra você, já anota. Joia tem um ditongo. O que é um ditongo? Ditongo é o encontro entre uma vogal e uma consoante. Esse ditongo é decrescente. Então a nossa vogal é o O e a nossa semivogal é o I. Tem dúvida de como encontrar a vogal e a semivogal? Acesse o nosso curso lá no canal e não erre mais exercício nenhum. A gente vai ter uma palavra oral, não tem nenhum sinal de nasalização aqui. E noiva. Assim como em joia, a gente tem um ditongo decrescente, ou I. Então, vogal, semivogal, sem nenhum traço de nasalidade. Então, nosso gabarito aqui é a letra A, quanto.